Oi, pessoal. Tô aqui mais uma semana para dar aula para vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês com as suas famílias. Então, antes de tudo, nós vamos orar, falar com Deus, tudo bem? Então, fechem os olhos, abaixem suas cabeças para que a gente possa ter esse privilégio de falar com Deus. Vamos lá. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por como o Senhor cuidou da gente a cada dia até aqui. Que a gente possa estar prestando atenção para entender o que o Senhor quer que a gente aprenda, Deus, com a aula de hoje. Eu agradeço, Deus, eu oro em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Mais uma vez a gente vai estar falando o nosso versículo. Ele já vem sendo algumas semanas. Eu espero que vocês já tenham decorado, mas vamos lá. Quem já decorou, repete junto comigo. Se você ainda não decorou, pode estar repetindo o que eu vou falar. Tudo bem? Então vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Vamos falar mais uma vez? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Bom, antes de tudo, mais uma vez eu vou pedir para que vocês peguem as suas Bíblias. Se você não tiver uma, pede emprestado para alguém da sua casa. Ou se mesmo assim você não tiver, presta bem atenção para poder acompanhar e entender o que a gente vai estar falando aqui, tudo bem? Então vamos lá. Mais uma coisa, para quem não assistiu a aula da semana passada ou as anteriores, pode parar esse vídeo ou estar assistindo depois, porque assim vocês vão conseguir entender melhor o que eu vou estar falando aqui nessa aula, tudo bem? Bom, então vamos lá. Como a gente já viu na aula passada, a nossa vida cristã é como uma corrida de resistência, uma corrida da fé. E se a gente está numa corrida da fé, nós temos que viver pela fé, viver com fé. Então, tem 3 verdades que a gente pode ter na nossa vida para a gente poder viver pela fé. Ter fé nas situações, nos momentos. E eu vou estar pensando aqui ela com vocês, hein? Se você quiser, você pode anotar para melhor entender e ter guardado para depois estar olhando. Se você ainda não está aprendendo a escrever, você pode fazer um desenho bem bonito. Tudo bem? Mas vamos lá. Para a gente viver pela fé, a gente tem que viver em 3 verdades. A primeira é que nós temos que viver conhecendo a Deus. Porque assim, se viver pela fé, a gente vai estar tendo certeza de que Ele vai estar cuidando, a gente vai estar confiando, a gente tem que conhecer para confiar. Porque vocês podem ver, vocês confiam nos pais de vocês, nos professores, vocês confiam nas pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que elas vão querer o melhor para vocês, que elas vão estar cuidando de vocês. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente confia em Deus, a gente tem que seguir conhecendo a palavra dele. E a gente tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E nela a gente pode ver tudo que Deus quer para a nossa vida, a gente pode ver a história de Jesus. Então, a gente deve viver conhecendo a Deus. E não apenas um dia. Porque Deus não vai estar cuidando só um dia. A gente não vai ter fé só um dia. É durante toda a nossa vida. Não é só assim, eu estou assistindo a aulinha aqui no domingo, então eu já conhecia Deus essa semana. Não, é algo que a gente deveria fazer todos os dias da nossa vida. Tudo bem? Vamos lá. A gente deve viver conhecendo a Deus. Segundo ponto a gente deve viver confiando nas promessas de Deus. Porque assim, se a gente conhece Deus, a gente sabe que a gente pode confiar nas promessas dele. Na Bíblia, a gente tem muitas histórias onde Deus fez promessas e ele cumpriu. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode cumprir. Mesmo que pra gente as coisas pareçam impossível, Deus pode. Ele pode fazer as coisas da vontade dele. Tudo bem? Então, e a terceira verdade é que nós podemos confiar a nossa vida em Deus. Por quê? Se a gente conhece ele, a gente pode confiar nas promessas dele e confiar a nossa vida nele. Confiar a nossa vida nele porque ele é tudo. E ele cuida de tudo. Então a gente pode confiar que cada coisa que for acontecer, ele está no controle. Tudo bem? Então essas 3 verdades é algo muito importante que a gente também tem que ter para a nossa vida. Para a gente poder viver pela fé. A gente tem que conhecer a Deus,
confiar nas promessas de Deus e confiar a nossa vida para Ele. Tudo bem? Então, bom, na semana passada a gente falou sobre a corrida da fé e essa aula a gente vai falar sobre a corrida da fé, o caminho da fé. Por quê? Quando a gente vive uma fé verdadeira em Cristo, muita coisa muda, coisas boas. Então, e uma delas que eu quero falar com vocês aqui é que a fé verdadeira em Deus faz com que a gente queira ajudar os outros. Isso mesmo. E a gente vai ler então um versículo aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, lá em Hebreus. De novo a gente vai abrir em Hebreus. Hebreus fica no Novo Testamento, depois de Filemão e antes de Tiago. Então é bem por finzinho. Você pode pedir ajuda para alguém que esteja aí com você para poder abrir a Bíblia, para a gente ver o que ela quer falar com a gente hoje. Então, a gente vai ler Hebreus 12, que é o 12 grande, o 12 e o 13 pequenininho, que são os versículos. Tudo bem? Então, vamos lá. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Bom, aqui é onde eu quero partir com vocês hoje. Deus, Ele quer que a gente não deixe ninguém para trás. Deus, Ele quer que os mais fortes ajudem os mais fracos. Que a gente possa estar ajudando um ao outro durante toda a nossa vida. Ele é um Deus que não deixou ninguém para trás. E Ele espera isso da gente também. Igual a gente viu na corrida, na outra aula, tem a corrida de velocidade, em que as pessoas competem para ver quem chega primeiro. Mas nós vivemos uma corrida de resistência, onde nós caminhamos juntos para poder chegar ao final. Então, a gente deve viver ajudando as pessoas que estão com a gente na corrida. A gente também deve viver para que aquelas pessoas que ainda não estão na corrida da fé, elas possam vir a correr junto com a gente. E a gente vai ver isso melhor agora. Bom, como é que a gente pode ajudar as pessoas na corrida da fé? Vou estar falando 4 maneiras, 4 pontos, que é o que Deus espera da gente. Primeiramente, a gente deve ser amável com os estranhos. Porque assim, é muito fácil a gente gostar de quem a gente gosta, e quem gostar de quem gosta da gente, de gostar de quem a gente conhece. Mas Deus, Ele pede para... Deus, na Bíblia, tem os mandamentos. São 10. Vou falar 2. O primeiro e maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é um mandamento de Deus. É algo que Deus diz que a gente tem que fazer. Amar ao próximo. E quando a gente diz próximo, a gente diz as outras pessoas. Aquelas que a gente conhece, as que a gente não conhece, que são nossos amigos, que não são. E nós amarmos as outras pessoas, as que a gente não conhece, é uma maneira de estar mostrando o amor de Deus. O amor de Deus é grandioso, é muito grande por nós. E é o amor verdadeiro. E quando a gente sente isso na nossa vida, a gente vai querer que as outras pessoas conheçam também. Então, viver amando os estranhos, viver amando todas as pessoas, inclusive a que a gente não conhece, é uma maneira da gente estar ajudando elas a poder chegar à corrida da fé. Tudo bem? Então, o segundo ponto é que nós devemos amar os outros cristãos. Sim, até as pessoas que estão na corrida da fé junto com a gente, às vezes acontece alguma coisa. Eu sei porque eu já vi no Piba Kids isso bastante na salinha. Você não quer sentar perto daquela pessoa, ou, você fica mexendo com a pessoa mexe com você, e aí vocês não são mais amigos, por coisas simples. Às vezes você fica triste com a pessoa porque ela te chateou, mas Deus, Ele quer que a gente ame uns aos outros, amar as pessoas que estão com a gente na corrida. Em João, eu vou ler para vocês, em João 13, versículos 34 e 35, a palavra de Deus diz o seguinte: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei.
vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Bom, a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros para que a gente possa ser reconhecidos por esse amor. Quando a gente sente o amor de Deus, a nossa maneira de viver é diferente. Então, assim como já foi falado, a gente deve amar as pessoas, os estranhos, as pessoas que a gente não conhece. A gente deve amar os outros cristãos. E nós devemos ser fiéis às pessoas que são nossos companheiros. Quando crianças, a gente ainda não é casado. Eu também não sou. Mas, por exemplo, um casal que ele casa, seus pais, seus avós, eles são fiéis uns aos outros. E nós devemos fazer isso, não só quando a gente casa. Quando diz que nós devemos ser fiéis com nossos companheiros, é das pessoas que estão junto com a gente. Um amigo que na escola está ali, ou aqui na igreja. Uma pessoa que ela pode nem ser sua amiga, mas que ela está sempre junto ali com você. As suas famílias, as pessoas da sua família. Quando você crescer, quando você for criar a sua família, você for ter o casamento. Nós devemos também ser fiéis a essas pessoas. Deus é fiel a nós. Ser fiel é a gente estar sempre ali. É a pessoa saber que ela pode confiar na gente, que ela pode contar com a gente. E não ser fiel igual. Ai, minha amiga é fiel em mim porque eu sou uma pessoa muito boa. Tudo bem, mas não ser fiel por algo nosso, mas ser fiel por algo porque Deus é fiel. E assim nós também buscaremos ser. E o 4 ponto é que nós devemos estar contentes com o que temos. Deus é o bastante. E a gente tem Ele. Crendo em Cristo, crendo na criação, em tudo que aconteceu, nós podemos crer, sim, Deus existe. Que Ele criou todas as coisas, que Ele criou a gente, que Ele cuida de tudo. E Ele é o bastante. Muitas vezes vamos pensar, você tem um brinquedo, mas você vê que sua amiga, seu amigo tem um muito mais legal. Aí você vai ficar bravo. Por que ele tem eu não? Eu preciso. A gente não precisa. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo. E é um privilégio dizer quando nós temos isso. E Ele é o bastante. Com isso a gente não precisa de mais nada. Então a gente deve se alegrar com aquilo que a gente tem. Tanto material ou quanto pessoas ao nosso lado. Deus sabe o que a gente precisa e Ele dá o que a gente precisa. Não precisamos de mais. Tudo bem? Então, isso é o que eu queria que vocês entendessem hoje. Que, com a fé verdadeira em Cristo, a gente vai sentir, a gente vai querer ajudar uns aos outros. Vai querer ajudar as outras pessoas. Mas ajudar as outras pessoas não é só quem a gente é amigo. Não só quem a gente conhece, mas todos. Os que a gente não conhece, que não estão na corrida pela fé com a gente. Os que a gente conhece, pessoas que estão com a gente. Que elas saibam que elas possam confiar na gente. Perdoar. Porque Jesus perdoa a gente. E às vezes acontecem as coisas e a gente pensa, ai não, mas minha amiga brigou comigo, eu não vou mais perdoar ela. Por quê? A gente também não merecia. E Deus enviou Jesus para que a gente pudesse falar com Ele de novo, para que a gente pudesse ter uma amizade, um relacionamento com Ele de novo, por causa de Jesus. E nós devemos estar contentes com aquilo que a gente tem, porque se nós já temos a Deus, isso já é o bastante. Tudo bem? Então é isso, gente. Juntando das outras aulas de agora sobre fé. Nós devemos ter fé em Deus e com isso confiar nossa vida para Ele. Confiar que Ele está no controle de todas as coisas. E então na nossa vida pela fé, na nossa vida cristã é uma corrida. A corrida pela fé. E nessa corrida a gente deve estar com os olhos em Jesus. A gente deve estar olhando para Ele e buscando estar o mais perto dEle nessa corrida. Na Bíblia, na Palavra de Deus, diz muitas coisas, diz tudo o que a gente precisa saber sobre como estar mais perto de Deus. Diz o que Ele quer que a gente faça. Mostra a história de pessoas que passaram por situações. Pessoas que precisaram amar estranhos, pessoas que precisaram amar pessoas que estavam com ela, pessoas que não estavam contentes com aquilo que tinha.
não tiveram fins muito legais. Na Bíblia a gente pode ver tudo. Por mais que a gente possa pensar às vezes, mas a Bíblia é muito antiga, né? A palavra de Deus, ela sempre vai ser atual. Ela sempre vai estar presente na nossa vida hoje, em tudo que a gente for acontecer. Nela tem tudo. Deus é tudo e Ele é o bastante. Tudo bem? Que a gente possa correr, viver a nossa vida cristã com os olhos em Jesus. Porque Ele sabe o caminho e Ele sabe tudo como vai ser. Eu vou estar orando agora, tudo bem? Mais uma vez eu vou convidar vocês para poderem fecharem os olhos, abaixar a cabeça, para a gente agradecer. Agradecer pela fé que Deus nos dá e por como Ele cuida das nossas vidas e faz a gente poder ver a cada dia que Ele está no controle. Tudo bem? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula. Obrigado por como a gente pode ver que o Senhor cuida, que o Senhor é muito bom. Que a gente possa viver a cada dia tendo fé. E nessa caminhada, nesse caminho que a gente vai passar, a gente poder ajudar os outros, Deus. Que a gente possa trazer as pessoas para mais perto do Senhor e que eles possam cada um conhecer o seu amor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, é isso. Espero que em todas essas aulas sobre fé, vocês possam ter realmente aprendido e não só vocês, mas a gente. Nós que estamos aqui para dar aula para vocês, a gente também aprende muito. Aprendi muito sobre o que a gente fala, sobre o que Deus quer que a gente aprenda. Tudo bem? A gente está com muita saudade, digo isso por todas as pessoas, todos os professores do Piba Kids. E o bom de vocês estarem em casa e ter vídeos é que vocês podem estar aí olhando eles quantas vezes for preciso. Então, se precisar, volta o vídeo, volta na outra semana, esteja sempre aí, tá? Espero que vocês estejam bem. Uma ótima semana para vocês e para sua família.